Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever nele, deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo se você desejar. Se quiser deixar ali sua opinião em forma de crítica, também é bem-vindo. Bem, hoje nesta ocasião especificamente eu quero tratar sobre a questão de duas consoantes hebraicas. Pelo seguinte motivo. Eu tenho visto, já tinha ouvido anteriormente, pessoas comentarem e dizerem que duas consoantes que nós temos no hebraico, elas são, no seu todo, mudas, não audíveis, sem possibilidade alguma de emitir algum tipo de som, nem na pronúncia e nem algum outro tipo de formato. E é sobre isso que eu quero estar neste vídeo, fazendo aqui uma trocação de ideia e compartilhando com vocês alguns dados informativos, fazendo algumas considerações e levantando alguns contrapostos, respectivamente, sobre esta determinada argumentação. Bem, para começo de conversa, eu quero começar aqui com a gramática hebraica do Kelly. Pelo seguinte motivo. Segundo esta gramática e muitas outras, não vou dizer todas porque eu não li todas, então eu não sei. Mas eu acredito que na sua maioria, as gramáticas, normalmente as gramáticas básicas, introdutórias do hebraico, elas trazem ali, já logo nas primeiras páginas, uma tabela, né, com todo o alfabeto consonantal do hebraico bíblico. Bem, e ali diz que tanto o Ain quanto o Aleph são consoantes mudas, não audível. E já partindo desse pressuposto, alguns fazem considerações finais dando checkmate, dizendo que, olha, as gramáticas dizem que tanto o Aleph quanto o Ain são consoantes mudas, não tem som algum. Isso para mim é um tanto quanto problemático. Por quê? Porque muitas pessoas procuram se respaldar nessas gramáticas. Mas muitas vezes o que o próprio autor colocou ali, nas primeiras páginas, ele colocou a modo grosso, sem entrar em pormenores e de forma exaustiva. Por exemplo, o meu propósito e objetivo neste vídeo é mostrar que tanto o Aleph quanto o Ain, eles têm um determinado som. Ainda que não seja de forma bem explícita e notória, de forma audível, que possa se dizer, ó, esse é o som do Aleph. Estou ouvindo bem nitidamente e o Ain, mas mesmo assim, isso não faz com que eles não tenham um determinado som, um determinado efeito sonórico, tanto o Aleph quanto o Ain, na sua pronúncia, que possa se ouvir. E o que eu quero estar mostrando aqui, por exemplo, é o seguinte. Ainda utilizando a gramática do Kelly, na página 19, por exemplo, ele diz aqui que o Ain é uma letra não audível. Porém, ele deixa ali uma nota de informação. Quando você vira e vai na página 20, ele diz assim, ó, sobre a questão do Ain. Também o Ain é consoante e representa o som produzido quando se abre súbita e violentamente o glote. Este típico de som semita é muito difícil de ser pronunciado por nós. Veja que a própria gramática aqui na página 19 diz que o Ain é uma consoante não audível, mas a mesma consoante diz que ele tem um som, apesar de ser difícil de ser pronunciado. E é sobre essas particularidades que eu quero aqui tratar, mostrando que não é bem assim como se entende que o Ain e o Aleph são totalmente mudas, e em condição alguma eles têm algum tipo de som. Eu fiz uma anotação aqui de um erudito que é o Josué Blau, né? Ele foi ou agora não recordo bem, professor na Universidade Hebraica de Jerusalém, alguém muito conceituado, e ele tem uma obra ali que ele trata sobre a questão da fonologia no hebraico bíblico. E ele faz algum apontamento e algumas considerações a partir da página 80, ali, se você quiser conferir, sobre o Aleph e também sobre o Ain. E sobre o Aleph ele traz uma nota interessante que eu marquei aqui, diz assim, ó, o Aleph serve como letra vocálica, em posição final, e às vezes também medial, via de regra nas raízes em que foi pronunciada, e continuou sendo escrita
mesmo depois de pertencer à vogal anterior. Apesar dessa mudança de status, em certos casos, o Aleph não faz parte da raiz, então deve ser interpretada mantendo-se consonantal, tendo um determinado som. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que na maioria dos casos o Aleph faz parte da raiz, ou ele se encontra muitas vezes no meio da palavra, ou até no fim da palavra. E na maioria dos casos, ele então, de fato, ele é uma consoante, no caso, não audível, que não emite o som. Mas ele diz que em determinados casos, quando o Aleph não se encontra, por exemplo, nessas 3 tipos de regras aqui, não se encontra fazendo parte da raiz, nem no meio da palavra, e nem fazendo parte do final de uma palavra hebraica, existem muitos casos em que o som do Aleph pode ser ouvido, ainda que não seja abertamente como você queira ouvir, mas pode se ouvir e pode se perceber, de forma perceptível, o som transmitido tanto do Aleph quanto do Ain. Então, esta nota aqui é muito interessante. Tanto a gramática do Kelly quanto o Joshua Blau, ambos apontam que o Aleph e o Ain, eles têm um determinado som a ser transmitido. E uma nota interessante que também deve ser observada é o seguinte, tanto o Aleph quanto o Ain, só o fato delas fazerem parte de um grupo chamado guturais, já deve se levar em conta uma coisa. Se é o fato de elas serem guturais, logo se já deve se entender que eles têm um determinado som. Porque se é gutural, algum tipo de som tem que transmitir. Então aqui nós já temos mais este argumento a ser apontado nesta ocasião. E eu, para não ficar assim só de forma aqui trocativa em palavras, eu fiz aqui 2 rascunhos que eu quero compartilhar com vocês. Como que se pode se entender a ideia da pronúncia tanto do Aleph quanto, por exemplo, do Ain? Por exemplo, aqui, ó, vocês têm a palavra aqui, ó, hebraica, Yadir. Esta palavra hebraica aqui, quando você lê de uma forma normal, igual está aqui no primeiro caso, aqui, ó, você lê assim, Yadir, numa forma de uma pronúncia mais corrida. Mas se você ler aqui, ó, igual está aqui, ó, de uma forma mais calma, você vai pronunciar assim, ó, Yadir. Yadir. Esse Yadir, aqui no caso, que dá essa pausinha por causa do apóstrofo aqui, ó. Esse que dá aqui no fundo da garganta, ó. Yadir. Ele faz com que possa se ouvir, no caso, a transmissão do Aleph, do som do Aleph. Yadir. Esse que dá aqui no fundo aqui, ó. Esse é o som, no caso, que pode ser transmitido pelo Aleph e pode se ouvir de forma bem coerente e sensata no caso. Outro exemplo que eu fiz aqui sobre o Ain agora aqui, ó. Nós temos aqui a palavra poalim. Essa palavra hebraica aqui, poalim, numa forma corrida, você tem aqui, ó, poalim. Mas se você ler mais calmamente, você pode ler assim, ó, poalim, poalim. Esse ó, poalim, esse alim, poalim. Esse que dá poalim. Se você falar rápido, você faz assim, poalim. Mas se você falar poalim, ó, esse poalim. Esse que dá aqui no fundo, esse no caso é o som gutural do Ain. Então, isso já mostra claramente que, de acordo com tanto com o Joshua Blau quanto a própria gramática do Kelly aqui, que tanto o Aleph quanto o Ain, eles têm um som gutural, ainda que não se ouça de forma bem clara e nítida, mas eles têm um som. Eles não são necessariamente no seu todo muda, como aponta, como tem sido levantado por alguns estudiosos, né, alguns comentaristas. Outra coisa que eu quero dizer aqui, ó, uma forma também fácil de se notar é o mesmo som que pode ser entendido e visto no Ain, no Aleph, um som gutural no fundo da garganta, porque guturais são essas palavras que são pronunciadas no fundo da garganta, né? Por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Alguém diz assim, você pode fazer tal atividade por mim? E você não quer responder, e não quer dizer sim, eu vou,
mas você pronuncia algo na garganta dizendo assim, ó, aham, aham. Ou você quer dizer não, você faz assim, ó, ó, esse intervalinho que dá de um para o outro é, no caso, o som emitido de forma gutural, no caso, ó, ou se for um sim, então pode-se perceber através desse esse que dá aqui no fundo da garganta, é o mesmo som emitido tanto no Aleph quanto no Ain, no caso, que é uma ideia de um som gutural, no caso, que se dá através do som emitido, no caso, por essas duas consoantes hebraicas. E então, eu quero concluir aqui na minha fala o seguinte. Talvez o que faltou para essas pessoas aí, algumas pessoas que dizem, né, que entendem que o Aleph quais são consoantes mudas, isso é baseado nas gramáticas, não é que as gramáticas estão erradas, não, elas estão corretas. Só que deve-se entender uma coisa, que muitas vezes os gramáticos eles fazem algumas abordagens das primeiras páginas de modo grosso. E muitas vezes, se for se deter e ver de forma mais abrangente o que eles querem de fato comentar, vai entender a sua ideia no seu todo. Como ali já na página 20, mostrando que o Y tem um determinado som. No caso, por mais que é difícil de ser pronunciado. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, mostrando que tanto o Aleph quanto o Y não são necessariamente consoantes mudas, né? Como diz Josué Blau, determinadas raízes, em determinados casos elas fazem parte das raízes das palavras, em determinados casos elas estão no meio de palavras, em determinados casos elas estão no final de palavras hebraicas, por isso elas não são pronunciadas e são entendidas como não audíveis e como consoantes mudas. Mas em determinados casos pode-se ouvir e pode-se entender o som gutural transmitido tanto do Aleph quanto do Y. O que eu queria compartilhar com vocês então nessa ocasião era isso, espero que ajude, se você se deparar com essa questão, quem sabe, meio difícil de se entender, quem sabe este vídeo ajude a trazer uma luz de forma mais elucidativa, no caso, para esta aparente problemática que tem sido apresentada nas redes sociais. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.